E aí, maromba novato, beleza? Meu nome é Anderson Barbosa e está começando mais um vídeo da série Entrei na Academia e Agora. Esse vídeo nós vamos falar de treinos, mas olha, nós já fizemos dois vídeos. O primeiro vídeo feito é esse daqui, ó. Este foi a explicação de como funciona essa série. Se você clicar aqui nesse vídeo, você vai ser direcionado e você vai entender melhor. E aqui desse meu outro lado tem o vídeo número 1, que eu falo de dietas, que eu falo sobre o foco na academia e até mesmo sobre tipos genéticos. Seria interessante para você que está assistindo a primeira vez aqui, assistir esses dois outros vídeos, para que você tenha um entendimento melhor sobre essa série. Essa série tem o objetivo de passar informações para quem está começando. Às vezes você entra na academia e não tem estrutura, às vezes você entra na academia e não tem informação. E também tem pessoas que têm 2, 3 anos de musculação e ainda não sabem algumas coisas que eu vou passar aqui. Hoje nós vamos falar sobre treinos, sobre descanso, como treinar corretamente. Então vamos às dicas. Quando você entra na musculação, algumas academias têm um sistema de fichinha, onde que eles vão passar alguns tipos de série para você. Nesses tipos de série é dividido às vezes a musculatura em ABC, ABCD, ABCDE. Geralmente os novatos ficam com ABC, ou às vezes até AB. O que é esse AB, ABCD? Esse ABCD é a forma que vai ser dividido os seus músculos, como que eles vão ser treinados em determinados dias. Existem várias formas de treinar, e eu vou dar a minha opinião para vocês. Quando você começa, não tem necessidade de você começar e fazer um treino com um descanso muito grande entre os músculos. Até porque a sua musculatura não é muito grande. Então, quando você é iniciante, até 6 meses, 1 ano, eu aconselho você ficar no ABC. Não acho certo você fazer o AB. Não acho certo você fazer o ABCD. Eu creio que o ABC vai te dar bons resultados nos 6 primeiros meses. Depois, quando você tiver com uma musculatura mais desenvolvida, você pode mudar para ABCD, que você vai ter um descanso maior. Vamos entender primeiramente um exemplo de AB. Um AB, por exemplo, você treinaria metade do seu corpo num dia e outra metade no outro. Olha só, o problema é que é o seguinte, por exemplo, perna, você tem muitos músculos a ser trabalhado, então são muitos exercícios. Imagina quantos exercícios você ia ter que fazer para treinar metade do seu corpo. E um outro problema é que muitas vezes a pessoa começa na musculação e não sabe a importância que tem o treino de perna. O treino de perna não serve só para as mulheres, não são só as mulheres que têm que ficar com uma coxa grossa, não. Os homens também têm que ficar. E uma das principais importâncias disso é que além da simetria, além da proporção bonita para o seu corpo, você faz com que o seu corpo produza mais hormônios. Quando você treina pesado, suas pernas, eles fazem com que você vai ter um rompimento de fibras. Consequentemente, o seu corpo vai precisar se recuperar. Nessa recuperação, o seu corpo vê a necessidade de produção maior de hormônio. Sim, são os hormônios que auxiliam na recuperação. E veja só, consequentemente, você treinando perna pesado, você vai ter uma produção de hormônio maior. E você vai crescer mais treinando perna. É chato treinar perna? Você vai ter que aprender a gostar de treinar perna. Depois que você aprender a gostar, aí vai ficar tudo melhor. Agora voltando para as questões das opções de treino, eu vou dar um exemplo de ABC para vocês. O ABC, vamos considerar o A, que seria ombro, trapézio e perna. Quando você treinar a perna, você tem que se preocupar em treinar a parte da frente da perna e a parte de trás. A panturrilha você pode treinar os dias que você treinar abdômen, ou se não intercalar. Então, perna, ombro e trapézio seria o A. O B. O B pode ser peito e tríceps, ou peito e bíceps, com o antebraço. O C pode ser costas com bíceps, ou costas com seus tríceps. Por que que muda essa questão de você treinar costa com bíceps ou costa com tríceps? Ou peito com bíceps ou peito com tríceps? É o seguinte, quando você vai fazer alguns exercícios, muitas vezes eles pegam, além do músculo que você quer trabalhar, ele também pega o músculo que é próximo a ele, o músculo que auxilia naquele movimento. Então quando você vai treinar peitoral e você está empurrando no supino, por exemplo, você está trabalhando com o seu tríceps. Então você fazendo um trabalho de um dia, um treino de peitoral com tríceps, você consequentemente já vai estar trabalhando o tríceps. Então, algumas pessoas preferem trabalhar peitoral com bíceps. Consequentemente, você vai treinar melhor seu bíceps. Porém, se você fazer isso no outro dia, que seria o treino de costas, você automaticamente, quando você treina as costas,
você também trabalha um pouco dos seus bíceps. Então eles vão estar um pouco cansados. Atualmente eu faço ABCD. Esse treino, consequentemente, para mim, está dando mais resultado. Mas a minha musculatura é um pouco maior do que uma pessoa de 60 quilos. Então inicialmente eu aconselho fazer o ABC. Conforme você for evoluindo, você vai mudando o seu treino. A opção de escolher entre peitoral e bíceps, ou peitoral e tríceps, ou costa e bíceps, ou costa e tríceps, fica a seu critério. Faça um teste, vê qual que você se sente melhor. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da importância do treino. Como que eu falei pra vocês, a perna é muito importante treinar. Só que todas as partes do seu corpo, elas têm total importância igual. Só que algumas pessoas têm mais facilidade de desenvolver do que outras, algumas partes. Por exemplo, eu tenho facilidade em desenvolver ombro. E eu tenho facilidade em desenvolver trapézio. Porém, um pouco de dificuldade para desenvolver o braço. Então o que eu faço? Quando eu vou começar um treinamento, eu me preocupo o quê? Em dar ênfase naquilo que eu tenho mais deficiência. Então, se eu vou começar a treinar, por exemplo, eu tenho pouco peitoral, mas eu tenho bastante braço. Opa, então eu vou começar pelo peitoral. Depois eu faço o tríceps, por exemplo. Ah, mas eu tenho bastante peitoral e eu tenho pouco braço. Então você começa pelo braço e depois você vai pelo peitoral. Assim, você vai dar mais ênfase no músculo que você precisa mais crescer. E a importância da musculação, além da saúde, é a importância de você ficar com um corpo simétrico, um corpo bonito e harmonioso. Então por isso que essa importância de você pegar e acertar o seu treino. Todas essas coisas que eu falei pra vocês, reúne essas informações e passa pro professor de vocês. Você chega lá na academia, você explica o que você quer. Muitas pessoas entram na academia e elas chegam e escutam somente o que o professor tem pra falar. E o professor muitas vezes não pergunta o que elas querem. Então, chega pro professor e explica o seu objetivo. Olha, eu quero ganhar massa muscular. Eu acho que o meu braço está desproporcional. O que você acha? Conversa com o seu professor, abre o jogo para que ele te ensine e te explique e monte uma série para você, específica para você. É por isso que um professor vai para a faculdade e estuda, para que ele desenvolva um treinamento específico para cada pessoa. Porque se fosse para mandar um treino igual para todo mundo, não precisava estudar tanto tempo. Uma outra coisa que é super importante, e vocês têm que entender isso. Quando vocês forem fazer um exercício, chama o professor, não importa quantas vezes vocês esquecer. Tá fazendo um exercício? Chama o professor. Por exemplo, você está fazendo um exercício que é para tríceps, você está empurrando. Mas se você é novo, você não sabe o nome dos músculos, você não sabe para que serve. E é importante você saber. Assim você consegue concentrar. Quando você for fazer um treinamento, é importante que a sua mente esteja focada no músculo que você está trabalhando. E assim, com essa concentração, você vai ter um resultado melhor. Então é o seguinte, você vai de agora para frente perguntar para o seu professor para que serve aquele exercício, qual músculo está pegando, para que você concentre com a sua mente naquele músculo na hora que você estiver fazendo o exercício. Muito bem, depois de você ter escolhido o que for melhor para você, porque não tem como estipular para você o que é melhor o seu treinamento, eu dei a sugestão. Mas depois de você escolher ABC ou ABCD e dividir os músculos que você vai trabalhar, você vai ter que entender agora quantas séries fazer e quantas repetições fazer. É meio que batido. O professor chega pra você e fala assim, faz 3 de 10, faz 3 de 12, faz 3 de 15. Só que acontece que não é bem assim. Se você quiser ter uma hipertrofia maior, se você quiser treinar como alguns bodybuilders treinam, você vai ter que escutar essa. Não existe essa de repetição. Esquece esse negócio de repetição. Entende uma coisa. Você tem que colocar peso suficiente para que você não aguente mais fazer depois de uma determinada quantidade de repetição. Então é mais ou menos assim. Se você colocar 50 quilos, por exemplo, 50 quilos, e você fazer 4 repetições, está muito pouco. Não vale a pena. A hipertrofia é de 8 a 12 repetições. Então vamos lá. 50 quilos você fez só 4 repetições. Diminui o peso. Diminuiu o peso, você colocou 20 quilos só. Com esses 20 quilos, você fez 20 repetições. Aí então ficou muito leve e consequentemente você fez muitas repetições. Então faz um equilíbrio. Poxa, eu vou pôr 35 quilos. Importante é você ficar na casa dos 8 a 12 repetições. E a coisa mais importante é você fazer até não aguentar mais. Quando a sua mente falar para parar, você pensar assim, nossa, não tô aguentando mais, essa vai ser a última. Aí esse é o engano. Quando você pensar assim, a sua mente está mandando você parar porque começou a sentir dor. Só que você tem que ultrapassar essa barreira para conseguir ter uma hipertrofia maior, para você ter mais hipertrofia.
Você vai romper mais fibras, treinando mais pesado. E isso é treinar pesado. A intensidade do treino que vai fazer você pegar pesado. Então, às vezes, você coloca um peso lá, que você vai fazer um X de repetições, mas se você fizesse só 10, por exemplo, você poderia aumentar um pouquinho o peso e fazer 8 no limite. Mas você poderia diminuir o peso e fazer 12 no limite. O importante é, de 8 a 12, você tem que estar falhando. Você não vai aguentar mais. Você realmente não vai aguentar mais. E esse é o segredo de você contar as repetições. Não importa quantas repetições, beleza? O importante é você atingir a falha muscular. E como você vai atingir? Chegando no seu limite, o seu limite verdadeiro. Para de se preocupar também com o ego. Não se preocupe com o peso que você vai pegar. Porque tem muita gente que vai para academia, e eu já fui um deles, que eu ia para treinar o meu ego. Eu ia para querer mostrar que eu estava pegando bastante peso. E nessa eu só tinha a perder, porque eu não fazia o exercício perfeitamente e consequentemente eu não tinha uma hipertrofia legal. Crescia? Crescia, mas era um ritmo muito lento e não vale a pena. É muito melhor você colocar um peso adequado para você e você treinar certo. Esse treino certo, o segredo do treino certo é o seguinte: você não tem que pegar o peso pesado. O peso não precisa ser muito pesado. O segredo é você fazer o pouco peso ficar muito pesado para você. E esse é o segredo de treinar certo. Quando você realmente sair do treino e tiver tudo dormente, aí é porque você está fazendo certo. Anderson, até que ponto eu devo treinar? Quantas séries? Eu costumo fazer o seguinte: músculo grande eu treino 16 séries. Então, por exemplo, peitoral eu faço 4 exercícios de 4 séries. Repetições até a falha. Músculo pequeno, que nem o bíceps, eu faço 3 exercícios de 4 séries. Então dão 12 séries para músculo pequeno. 12 séries, 12 séries, 12 séries, aqui são 16 séries, e nas costas são 16 séries. A perna é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a perna ela tem a parte da frente e a parte de trás. Então tem dia que eu vou, em vez de eu treinar ombro e perna, que nem eu falei no ABC, eu treino só perna. Porque a perna tem a parte da frente, a parte de trás, a lateral. Então o que acontece? Quando eu vou treinar a perna, as repetições são os mesmos esquema. Eu vou até a falha, sempre até a falha. E normalmente a parte da frente eu faço 3, 4 exercícios. A perna também tem alguns exercícios que eles são compostos. Você consegue trabalhar a parte da frente e a parte de trás. E entendam, existem 2 exercícios principais na academia para treino de perna. Não pode faltar. O primeiro é o agachamento. Nunca deixe de fazer o agachamento, porque se você quiser treinar a perna, ele pega vários músculos da perna. Inclusive ele pega o glúteo também. E outra, procure fazer o agachamento completo. Tente fazer com a repetição completa. No começo é um pouco complicado, pega bem pouco peso. Aprende a fazer o exercício primeiro. Depois que você aprendeu a fazer, você vai subir no peso. O segundo exercício, ele é muito importante também, é o levantamento terra. Bom, pergunte lá pro professor da sua academia e faça ele te ensinar esses exercícios. Tem muitos professores de academia que eles não gostam de ensinar os alunos esses 2 exercícios, mas cobre eles porque esses exercícios são de extrema importância para o seu desenvolvimento. Anderson, em quanto tempo o meu corpo vai se recuperar para me treinar de novo? Bom, estudos comprovam que 48 horas depois do seu treinamento você já estaria recuperado. O problema é que, dependendo da intensidade do seu treino, isso pode demorar mais tempo. Ou dependendo também de alguns fatores externos. Só que a questão é o seguinte: procure sempre deixar 48 horas. Hoje com 48 horas, a minha perna está extremamente dolorida ainda. Então eu tenho que demorar um pouquinho mais de tempo para recuperar. Então faz assim, para de se preocupar com a hora em si, para de se preocupar com o dia. Você treinou pesado. Se você está sentindo dor no músculo, significa que ele não está 100% recuperado. Então se você está treinando o ABC e está super pesado, ao ponto de você sentir dor e ter que treinar de novo, então muda de ABC para ABCD. E assim você vai se adaptar ao seu corpo. Uma outra coisa que acontece nas academias, e isso é de extrema importância, o que é? É como é executado a sua repetição. O exercício o professor vai te ensinar a fazer, mas normalmente ele não fica em cima de você. E a sua consciência tem que entender o seguinte: você está ali para treinar o seu músculo. Então treine certo, porque assim você vai ter mais resultado. Como seria esse treino certo? Seria a execução completa. Se você vai fazer perna, tente fazer com que você chegue no seu limite ali da perna. Se você vai fazer braço, você trava e trabalha só o braço. Trabalha só o bíceps. Não joga para o corpo, não utiliza o seu corpo para fazer o exercício. Não. Você está treinando o quê? Você está treinando o X músculo. Aquele músculo que tem que ser trabalhado.
Quando você começa a roubar muito, existe o roubo também. Eu já vou explicar sobre o roubo. Mas quando você começa a roubar muito, o que acontece? Você corre o risco de se lesionar. Se você se lesionar, você vai demorar para se recuperar e acaba perdendo mais tempo ainda. Além de que, se você treinar com menos peso de forma correta, você vai ter mais resultado. Aproveitando agora que eu falei do roubo, eu vou explicar para vocês quando se deve roubar. O roubo na academia ele é feito de forma normalmente errada. Por quê? Olha só, quando você vai fazer o exercício, lembra que eu falei que vocês têm que atingir a falha? O roubo só deve acontecer depois da falha. Por exemplo, eu estou fazendo repetições para bíceps. E ali eu fiz 10 repetições. Eu não aguentaria mais. Aquele era o meu limite. Realmente era o meu limite. Poxa, então dá uma roubada. Essa roubada tem que tomar cuidado. Você tem que saber o que está fazendo para não fazer merda. Porque se você fizer merda, você pode se machucar. Então, o roubo deixa para quando você tiver mais experiência. E se for usar o roubo, use ele de forma adequada, para que você não tenha prejuízo com ele. O vídeo de dicas de treino foi esse. O próximo vídeo da série aqui do canal do Under vai falar sobre os suplementos alimentares. Por que você teria que tomar suplemento, se realmente há necessidade de você tomar suplemento? Qual é o primeiro suplemento que você tem que tomar? Qual que é o melhor, qual que é o pior? Para que serve o suplemento? Bom, se você gostou do vídeo, você pode se inscrever no canal aqui embaixo. E se gostou também, pode dar aquele like para ajudar na divulgação. Essa série é de extrema importância a sua colaboração para ajudar na divulgação. Então se você estiver aí no Facebook, se puder, dá aquele compartilhamento aí. Eu quero agradecer muito sua visualização. Não deixe de assistir a série completa. E o meu canal tem mais de 50 vídeos. Acessa lá que tem bastante vídeo específico. Tem vídeo que eu falo sobre anabolizantes, tem vários tipos de vídeos lá. Então acessa aí, canal do Under aqui no YouTube, e você vai ter bastante opção aí de vídeo para assistir. Eu quero agradecer muito a sua visualização. Até o próximo vídeo e tchau! Vamos falar sobre nutricionista, qual que é a importância de um nutricionista. Vamos falar também sobre tipos genéticos e a diferença entre comer e se alimentar. Essa você entra numa academia, muitas vezes ela não te dá aquela estrutura que você merecia e você precisa para ter o seu desenvolvimento. Bom, o fato é que nessa série, não importa se você quer ganhar hipertrofia,